Vamos dar uma trabalhada nesse requerimento de provas? Vamos dar uma trabalhada nele, por favor. Primeiro, dando um pulo na lei. Tá ali a lei processual dizendo pra gente, Código de Processo Civil, beleza? Voltando ao artigo 282 do CPC, que vai justamente exigir que ela, petição inicial, traga as provas com que o autor pretende. As provas, foi mal? Pronto, agora deu. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Não se discute, voltando para mim, por favor, Tiago, que provas, o requerimento, é requisito de petição inicial. Não é necessário no rito ordinário, como em outros procedimentos que nós vamos discutir, que eu já traga aqui, por exemplo, na minha petição inicial, a relação de testemunhas, quesitação de perícia. Isso é algo muito próprio lá do rito sumário, técnica redacional, que a gente tem que trabalhar no momento oportuno nesse nosso curso. Aqui o que me interessa é rito ordinário, uma técnica da petição como um todo, para depois a gente trabalhar as especificações. Só que em relação ao requerimento de provas, muito se discute, e é interessante, muito se discute em termos doutrinários até hoje no direito brasileiro, se esse requerimento de provas pode ser um requerimento genérico ou se ele teria que ser um requerimento específico, senhores. Beleza? Quando eu digo genérico, eu simplesmente digo: requer aprovar o alegado por todos os meios de prova. Vamos lá? Vamos dar um pulo, inclusive, em situação redacional. Vamos começar a trabalhar situações redacionais que a gente possa estar desenvolvendo em relação a esse requerimento. Requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. É um hábito redacional de muitos, senhores, beleza? Mas o que eu estou aí redigindo é justamente o que? Ao quadro, por favor, é um requerimento. Quadro para mim, Tiago? É, na verdade, para mim? Na verdade, quer dizer um requerimento genérico de provas, beleza? E aí, então, lembrando, senhores, que aqui, na verdade, não me interessa ainda uma ordem lógica de apresentação dos requerimentos, beleza? Essa ordem lógica nós vamos trabalhar um pouquinho mais na frente. Mas voltando, então, ao tema. O que eu tenho aqui é um requerimento genérico de provas, ao contrário de um requerimento específico. Vamos à redação, vamos fazer agora em contrapartida um requerimento específico, senhores, aonde você vai lançar que requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Observa que a gente está mantendo a mesma redação, só que eu vou continuar na redação notadamente. Agora eu vou especificar. Eu vou especificar o que agora, senhores? Eu vou especificar os meios probatórios que, da leitura do enunciado, surgiriam como os meios probatórios que eu utilizaria para demonstrar a veracidade dos fatos que eu estou alegando. Então, vamos pensar nos meios probatórios possíveis. Prova documental, beleza? Toda petição inicial terá prova documental, claro. Você pode, documentos, beleza? Por mim, claro que há algumas situações em que você utilizaria somente uma prova testemunhal, mas dentro de uma estrutura de exame de ordem, pode ter certeza, geralmente não, praticamente 100% das situações de petições iniciais implicariam em documentos. Então, prova documental. Testemunha. Praticamente toda situação de exame de ordem, quando se pensa em petição inicial, abre-se a oportunidade para a realização de prova testemunhal, senhores, ok? Perícia, em alguns casos, torna-se necessário, em outros, dispensados. Então, vocês vão ter que pensar, e a gente vai analisando com vocês, sem dúvida nenhuma, claro, se em determinado caso seria ou não necessária uma perícia.
para que você pudesse, se for o caso, fazer a devida especificação. Depoimento pessoal não é usual, tá? Não é usual, inclusive, no exame de ordem que se solicite, inspeções judiciais também não. Então, quando se pensa aqui em exame de ordem, que é o objetivo nosso, o direcionamento nosso, a gente tem que ficar focado praticamente nessas situações específicas de prova: documental, testemunhal e perícia, se for o caso, claro. Então, voltando à redação, vamos nós, por favor. Tá ali, ó. Requer aprovar o alegado na segunda situação posta por todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente prova documental, documentos anexos, ok? Vírgula, prova testemunhal, cujo rol será apresentado, não agora, mas no momento oportuno, tranquilo, bem como prova pericial, que também será ali objeto, os quesitos, de apresentação a tempo e modo dessas duas situações postas. Um requerimento genérico e um requerimento específico, qual seria aquele que melhor vivência teria numa prova simulada, senhores? É interessante, cara, até hoje há muita divergência em relação a esses pontos. Se seria possível um requerimento genérico ou um requerimento específico. Vou te dizer que se no dia a dia você fizer um requerimento específico na sua petição inicial de rito ordinário ou fizer um requerimento genérico, sabe o que muda? Nada. No dia a dia, se você esquecer de fazer esse requerimento, quer saber o que muda na sua vida? Velho, de boa, nada. Mas quando se trata de exame de ordem, quando se trata de situação de prova simulada, a preocupação nossa é completamente diferente, senhores. Porque é requisito, sim, da petição inicial, artigo 282. Então, nós vamos contemplar esse requisito na nossa técnica redacional da petição, sem dúvida nenhuma, sob pena de perda de ponto. Porque você pode ter certeza que haverá lá na figura do espelho de resposta essa situação posta, essa situação lançada. Mas aí que está, basta o genérico ou o específico. Vocês têm que raciocinar na hora da prova como que seria o espelho, como que a pessoa corrigiria. E da vivência que a gente já tem em segunda etapa, senhores, quer um conselho? Faz um requerimento específico, beleza? Não faça um requerimento de provas genérico. Faça um requerimento específico porque nós queremos evitar perda de ponto. E evitando perda de pontuação, pode ser que lá na estrutura da correção, lançado esteja justamente o que, senhores? Que lá na estrutura da correção, lançado esteja que é para fazer o requerimento. Então, fez o requerimento, ganhou lá 0,2. Mas se fizer o requerimento da testemunha, se fizer o requerimento, porque de repente uma ação de investigação de paternidade, você vai ou não requerer testemunha e perícia. Então pode ser que eles acrescentem mais 0,1 ou mais 0,2, beleza? Dentro de uma estrutura de correção de peça. E você quer ganhar 0,2 ou 0,1 na sua correção? Sempre, porque é da soma desses pequenos elementos na composição da peça que você consegue a sua aprovação. Portanto, senhores, nós vamos no exame de ordem fazer uma opção por um requerimento específico, não por um requerimento genérico. Voltamos aos dois textos, então, apresentados para a gente fazer as considerações finais em relação a esse requerimento de prova. Pode jogar para mim, por favor. Observa ali, senhores, o que é que eu busco. Eu vou descartar nitidamente esse genérico e no específico nós vamos justamente requer aprovar o alegado por todos os meios de prova. Se você quiser, não precisa colocar ou admitidos em direito, beleza? Para uma simplificação e para uma economia em termos de redação. Senhor, você pode fazer isso sem problema nenhum. Notadamente,
Notadamente é interessante, já que a gente vai partir para um genérico ou uma outra expressão que vocês coloquem. Prova documental, pode ter certeza, sempre seria ali algo possível. Quanto à prova testemunhal e prova pericial, eu gostaria que os senhores, na verdade, tivessem atenção. Geralmente, quase toda questão apresentada permitiria prova testemunhal. Nem toda, entretanto, permitiria prova pericial.